presença da dona Silvia e suas filhas. Suene, desculpe, Samira e Sibeli. Muito bem. São bem-vindas. Pareçam sempre. Essa casa de oração se alegra com a presença da família. E os demais irmãos já estão caminhando, né? Tem algumas pessoas já não são nem visita mais, estão aqui conosco todo domingo, né? Alguns domingos. Continuemos caminhando juntos, buscando a palavra de Deus, buscando a comunhão em Cristo Jesus, buscando esse encontro com Deus que nos transforma, nos sustenta e nos ajuda a viver uma vida nova. O texto de hoje, irmãos e irmãs, encontra-se no Salmo 19. Então, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 19. Salmo 19 que diz assim: o céu manifesta a glória de Deus, e o firmamento proclama a obra de suas mãos. O dia passa a mensagem para outro dia, a noite sussurra para outra noite. Sem fala e sem palavras, sem que a sua voz seja ouvida, a toda a terra chega o seu eco, aos confins do mundo a sua linguagem. Aí ele pôs uma tenda para o sol, e este sai como esposo do seu quarto, como herói alegre, percorrendo o seu caminho. Ele sai de um extremo do céu, e o seu percurso vai até o outro lado. Nada escapa ao seu calor. A lei de Javé é perfeita, um descanso para a alma. O testemunho de Javé é firme, instrução para o ignorante. Os preceitos de Javé são retos, alegria para o coração. O mandamento de Javé é transparente, é luz para os olhos. O temor de Javé é puro e estável para sempre. As decisões de Javé são verdadeiras e justas igualmente. São mais desejáveis do que ouro, mais do que ouro refinado. São mais doces que o mel que vai escorrendo dos favos. Com elas também teus servos se esclarecem, e observá-las traz grande proveito. Quem pode discernir os próprios erros? Purifica-me das faltas escondidas. Preserva do orgulho teu servo, para que ele nunca me domine. Deste modo eu serei íntegro, inocente de uma grande transgressão. Que te agradem as palavras da minha boca, o meditar do meu coração chegue a tua presença, Javé, minha rocha e redentor. Amém. Este salmo nós lemos ontem também no nosso piquenique, no encontro que tivemos no Parque da Cidade, momento muito especial, muito alegre, de comunhão, de convivência, um momento também de um contato mais próximo com a natureza, com a criação de Deus. E o primeiro ponto, irmãos e irmãs, que eu queria destacar é o que diz logo no início desse salmo. Ele diz: o céu manifesta a glória de Deus, e o firmamento proclama a obra de suas mãos. A criação manifesta a glória de Deus. Os céus declaram a glória de Deus, silenciosamente, como vai dizer adiante, sem fala e sem palavras, sem que a sua voz seja ouvida. A toda a terra chega o seu eco, aos confins do mundo a sua linguagem. Mesmo sem palavras, silenciosamente, a glória de Deus se revela todos os dias para nós. Todos os dias, como refletíamos lá no piquenique. O sol que se levanta, podemos erguer, como diz o salmista: ergo os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando nós contemplamos a criação, irmãos e irmãs,
trazem as frutas, a sombra que renova o ar que respiramos. Em tudo isso nós podemos experimentar a graça de Deus, a sua glória, porque Deus se revela e revela o seu amor e o seu cuidado conosco através da criação. A todo dia nós podemos experimentar e nos sentir tocados por essa generosidade, esse cuidado, esse amor que Deus tem por nós. A cada instante que nós temos o ar para respirar, possamos lembrar que é dádiva de Deus, dádiva gratuita de Deus, que oferece, como disse Jesus, assim como a luz do sol e a água da chuva, aos bons e maus, a todas as pessoas de todas as raças, de todos os credos. Deus revela a sua graça, o seu amor incondicional através da criação. O céu e toda a criação manifestam a glória de Deus, e o firmamento proclama a obra de suas mãos. Ontem mesmo nós estávamos no parque da cidade, nos dedicando um pouco mais a isso, a darmos atenção para essa bondade de Deus que se revela silenciosamente na criação. No canto dos pássaros, na borboleta que passa, nas flores, nas árvores, no irmão e na irmã, que podemos ver na sua face, a face de Jesus. Em tudo isso se revela a graça, o amor de Deus. E com essa atenção nós podemos experimentar, fluir essa presença amorosa e cuidadosa de Deus na sua criação. E assim, reconhecendo a bondade de Deus na criação, podemos glorificá-lo, como diz o salmista. Podemos louvar a Deus por sua bondade. Podemos ser gratos pela misericórdia de Deus e pelos seus cuidados a cada dia de nossas vidas. E gratos, podemos também descansar no Senhor. Podemos também fluir a sua presença e saber que Ele nos ama, que Ele olha para nós, que Ele nos conhece pelo nome, que Ele nos chama pelo nome e quer que nós caminhemos com Ele em amor, fé e comunhão. A graça de Deus se revela e nos convida à gratidão e à gratuidade. Recebendo a graça de Deus, acolhendo o seu amor que vem através da criação, somos chamados a agradecer e a também vivermos em gratuidade, amando e compartilhando, para além de interesses, para além de segundas intenções. Mas recebendo a graça de Deus, podemos também partilhar o seu amor com gratuidade. Também, irmãos e irmãs, esse salmo mais adiante vai dizer que a lei de Javé é perfeita, um descanso para a alma, o testemunho de Javé é firme, instrução para o ignorante, os preceitos de Javé são retos, alegria para o coração. O mandamento de Javé é transparente, luz para os olhos. O temor de Javé é puro e estável para sempre. As decisões de Javé são verdadeiras e justas igualmente, mais desejáveis que o ouro, mais doces que o mel. Deus se revela através da criação e se revela para nós também através da sua palavra. Através da sua palavra que nós encontramos através das Sagradas Escrituras. As Escrituras Sagradas nos comunicam essa palavra de Deus, que é tudo isso que o salmista falou. Palavra que é perfeita, palavra onde nós encontramos descanso, palavra onde nós encontramos instrução, palavra que traz alento e alegria ao nosso coração, palavra que é transparente, luz para os nossos olhos. Deus se revela na criação e se revela também a nós através da sua palavra, a sua palavra que ilumina o nosso caminho, essa palavra que nos alimenta a nossa fome de fé, a nossa fome de amor, a nossa fome de sabedoria. Palavra que não se coloca entre nós e a criação. Leonardo Boff explica bem quando ele diz que a gente precisa ter cuidado nas Escrituras para que elas não sejam uma barreira no nosso olhar para a criação, para a realidade, para a vida. Olhar as Escrituras nos apegando à letra de forma legalista, sem amorosidade, sem misericórdia, sem senso de cuidado, é colocar a letra
impedindo-nos de enxergar a vida que Deus quer. A palavra, as escrituras são para ser luz, que não se colocam na frente como uma barreira, mas que se coloca como um farol que ilumina e nos permite olhar a vida sob a luz de Deus. Essa palavra que ilumina é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Assim é a palavra de Deus, e assim Jesus nos convida a ler essa palavra. Não de uma forma fundamentalista, legalista, muitas vezes presa à letra para reproduzir preconceitos, julgamentos sobre os outros, exclusões, violência. Não. As Escrituras, elas servem para iluminar os nossos olhos, para iluminar o nosso olhar para o outro, o nosso olhar para a vida, o nosso olhar para a criação. E sob essa luz que vem de Deus, enxergarmos com outros olhos, com os olhos da fé, com os olhos da misericórdia, com os olhos de quem promove a paz, a justiça, a comunhão. Lâmpada para os nossos pés. O mandamento de Javé é transparente, é luz para os olhos. Luz para os olhos, para que nós possamos olhar como os discípulos olharam para Jesus quando ele caminhava sobre as águas, como refletimos na escola dominical. Essa luz que nos permite olhar Jesus com os olhos da fé, com os olhos da confiança, da entrega das nossas vidas em suas mãos. É essa luz que nos permite enxergar e ouvir Jesus falar conosco, mesmo no meio das tempestades, dizer: coragem, eu estou contigo. Não tenham medo, eu estou contigo. Assim é a palavra de Deus. Nos ilumina para enxergar Jesus, que Ele próprio é a palavra. Jesus é essa palavra que nos ilumina, luz do mundo, palavra que nos fortalece, palavra que nos orienta, palavra que nos transforma. Além de se revelar através da criação e através da sua palavra, esse salmo nos convida a acolher a mensagem de Deus, a palavra de Deus, a manifestação da glória de Deus de uma maneira muito específica, que é através da humildade. A partir do versículo 12, o salmo diz assim: com elas, com a palavra de Deus, com as decisões de Deus, com a mensagem de Deus, o salmista diz: também seus servos se esclarecem, e observar a palavra de Deus traz grande proveito. Quem pode discernir os próprios erros? Essa é uma pergunta muito importante nesse salmo. Quem pode discernir os próprios erros? E na sequência diz: purifica das faltas escondidas. Essa é uma passagem profunda, irmãos e irmãs. Porque quando o salmista diz: purifica-me das faltas escondidas, ele está reconhecendo que a resposta a essa pergunta é: eu não tenho condição de discernir os próprios erros em todas as dimensões. Quem pode discernir os próprios erros? Nós podemos, de alguma maneira, aos poucos, com a ajuda do Espírito Santo, reconhecer as nossas falhas, confessar os nossos pecados. O que é importante esse processo de conversão, de mudança de vida a partir do nosso encontro com Jesus. Mas o salmista vai além disso. Ele está dizendo, quando pergunta isso, quem pode discernir os próprios erros? E diz depois: purifica-me das faltas escondidas. Ele está querendo dizer que algumas passagens, alguns aspectos dessas faltas nossas nos são escondidas. Nem todos os nossos erros, nem todas as nossas falhas, nem todo o nosso pecado é possível de percebermos. Muitas vezes nós trazemos em nós pecados, erros, falhas que passam despercebidas por nós, que nós não reconhecemos, e a partir daí agimos a partir desses erros, às vezes sem nem perceber, porque estão tão enraizados em nós que a gente não consegue perceber. Isso existe, e o salmista chama a atenção para isso. E isso existe numa sociedade como a nossa, que é tão racista. Muitas vezes o racismo está tão impregnado em nós
gente não percebe. E o salmista diz: purifica-me das faltas escondidas. O machismo, do mesmo modo, cegos e cegos, condicionados a pensar que a mulher deve ser submissa ao homem, que o homem é a cabeça e a mulher deve servi-lo e deve estar abaixo. Séculos e séculos reproduzindo isso, nem sempre a gente consegue discernir. Séculos e séculos, hoje é dia do Nordeste, do nordestino, sendo reproduzido que o Sudeste é onde tem a força do país econômica, é onde tem a inteligência, a produção, e o Nordeste está abaixo. Séculos e séculos reproduzindo isso. Muitas vezes isso é continuado e algumas pessoas não percebem. Mas o salmista diz aqui, nos convida: quem pode discernir os próprios erros? Purifica-me das faltas escondidas. Nós precisamos viver na nossa espiritualidade essa busca, essa intercessão, esse pedido a Deus e esse reconhecimento. Para reconhecer isso, nós precisamos ter humildade. É preciso ter humildade, cultivar a humildade, para reconhecer que nós precisamos da luz de Deus, de maneira que nos desperte a perceber essas faltas escondidas. E precisamos da ajuda de Deus para nos purificar dessas faltas escondidas que nós sequer percebemos. Quem pode discernir os próprios erros? Purifica-me das faltas escondidas. Que nós possamos incorporar nas nossas orações, nas nossas conversas íntimas com Deus, irmãos e irmãs, esses dois versículos tão importantes desse salmo. Reconhecer que nem todas as nossas falhas nós podemos perceber. Reconhecer que nós precisamos da ação do Espírito Santo para nos purificar, nos ajudar a perceber essas falhas e também nos ajudar a reconhecer aquilo que nós não percebemos. Que às vezes estamos tranquilos achando que é o meu jeito de ser. Eu sou assim, paciência, quem quiser aceitar, aceite. Quem não quiser aceitar, que dê seu jeito. Nós vivemos isso não é de pessoas más, é de todos nós. Nós somos desafiados a perceber e a pedir a Deus que nos purifique das faltas que nós sequer reconhecemos. E o salmista prossegue: preserva com orgulho o seu servo, para que ele nunca me domine, desse modo eu serei íntegro. Preserva o teu servo com orgulho, porque o orgulho está intimamente ligado a essas faltas escondidas, a esse não reconhecer que é preciso mudar, é preciso pedir a Deus que nos transforme profundamente, inclusive lá onde a gente não tem consciência. Precisamos pedir a Deus que nos ajude a sermos livres do nosso orgulho, sermos livres de nós mesmos, porque às vezes ser livre não é fazer o que quer, simplesmente. Porque às vezes o nosso querer é movido por um impulso egoísta, pelos nossos interesses, por priorizar o nosso umbigo, aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero, e os outros que se danem. Mas ser livre em Cristo Jesus é muito mais que isso. Ser livre com Jesus Cristo é viver segundo o Espírito Santo. Essa é a liberdade. Não viver segundo os instintos egoístas, como diz Paulo, mas viver segundo a força e o amor que só o Espírito Santo pode nos levar a viver. Preserva do orgulho teu servo, para que ele nunca me domine. Deste modo eu serei íntegro, inocente de uma grande transgressão. E finaliza o salmista pedindo a Deus que nos ajude, que o ajude a viver de uma forma agradável a Deus. Depois que Jesus foi batizado por João Batista, ouviu-se aquela voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem me agrado, em quem me comprazo. Este é o meu filho amado que me traz agrado, que me agrada de viver. Nós também precisamos buscar, irmãos e irmãs, palavras, meditar, um modo de viver que agrade a Deus. Que agrade a Deus. Como exemplo primeiro, Jesus Cristo, Filho amado, em quem o Pai se agradava, se alegrava, porque Jesus era todo amor. Jesus vivia segundo o Espírito, esse Espírito
nos leva a viver em liberdade, mas não a liberdade egoísta, não a liberdade voltada para os seus interesses e desejos somente, mas uma liberdade amorosa, uma liberdade movida à compaixão, uma liberdade que olha o outro e que percebe as necessidades e dores do outro e se move de uma maneira amorosa e solidária na direção do outro. Então, que nosso bom Deus nos ajude a reconhecer o que Ele tem a nos dizer, às vezes no silêncio, às vezes, tantas vezes na criação, que nos toca de tantas maneiras. Possamos também acolher o que Deus tem a nos dizer através da Sua palavra, nas Sagradas Escrituras, nas nossas orações, que possamos acolher o que Deus tem a nos dizer na criação, na Sua palavra, com humildade, para que possamos viver com palavras e ações agradáveis ao nosso Deus, que é a nossa rocha e o nosso Redentor. Amém.